Shalom, shalom, igreja, shalom, família bendita do Senhor. Eu estou aqui para te fazer um convite. Você já percebeu que o povo de Deus, antes de ser promovido, ele sempre é perseguido? Antes de uma libertação, de um caminho novo, sempre tem uma perseguição, um problema para a gente enfrentar, sempre tem um deserto. Pois é, você está vivendo tempos estranhos, né? Então, nós não estamos vivendo uma perseguição, eu diria assim, escancarada, não é um. É algo sutil, é bem silencioso, é uma perseguição cultural, é uma perseguição espiritual. E a Bíblia já contou essa história antes. E eu quero te fazer um convite para a gente ir para uma jornada. Eu sei que você conhece o final, o inimigo já foi vencido na cruz, mas Jesus também disse algo que é, para alguns, até desconcertante: vocês farão obras ainda maiores. A pergunta é: nós estamos preparados para isso? Existe um livro na Bíblia que ele não cita o nome de Deus, mas ele revela a mão de Deus em absolutamente tudo. Esse livro é um mapa profético para os nossos dias. Esse é o livro de Esther. E o livro de Esther não é só uma história antiga, ela remonta aos dias atuais. Tem um povo ameaçado, tem um decreto já assinado contra o povo de Deus, tem um inimigo altivo, soberbo, arrogante, ditador no poder, e nos bastidores o que tem? Tem pais espirituais, existe um Mardoqueu, existe um Mordecai, existe jejum, existe intercessão, existe posicionamento. Então a minha pergunta é: nós estamos vivendo algo parecido? Então eu quero te convidar a uma profundidade na palavra. Talvez você já tenha lido o livro de Esther, mas você sabe, cada vez que você lê um livro, você vê com olhos diferentes. Você já não é mais aquele que leu há 5, a 10 anos atrás. Então, e outra coisa, lembra do eunuco voltando de Jerusalém e indo para a Etiópia? Filipe encontra ele e faz algumas perguntas e ele fala assim: entendes o que lês? E aí o eunuco fala: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Pois é, nós estamos aqui para entrar nas camadas, juntos, eu e você, entrarmos nas camadas mais profundas, mais específicas. Nós vamos fazer vídeos, vamos fazer lives, vamos fazer encontros no Google Meet. Tem coisa que a gente não consegue falar na internet, né? Então a gente vai criar um grupo, a gente vai se encontrar nas lives, nós vamos fazer algumas lives secretas para a gente tratar de assuntos mais profundos que não cabem ser falados ostensivamente no YouTube. Você sabia que a Bíblia ela tem 4 camadas para você entender, e cada camada é mais profunda que a outra para você entender a palavra? A primeira camada, você lê a Bíblia 4 vezes. Primeiro você lê o texto como ele é, só superficial, literalmente o texto puro. O segundo, você lê, da segunda vez, você vendo os sinais, as entrelinhas, você vai vendo o que é uma sombra, o que aponta para outra, o que liga com outro texto. E depois você faz uma aplicação viva da palavra, você entende para que aquilo serve, as lições morais e tal. E a quarta camada, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Cobra de mim aí, bota assim: Marcelo, quero saber mais sobre o método Pardes ou Pardês. Então a gente faz. E aí, se você conhece isso, coloca aí nos comentários: eu conheço o método Pardes. E o último nível, que é o nível mais profundo, é o segredo revelado pelo Espírito Santo. Então, nós vamos juntos estudando. Você vai dizer o que você entendeu da palavra, você vai dizer qual revelação você teve naquele texto, qual versículo que te chamou mais atenção, porque às vezes uma palavra só já contém muita coisa. Por exemplo, vou adiantar algo aqui que a gente vai rever depois. Quando fala assim, se você já leu o livro, vai falar assim: Amã era o primeiro-ministro
de Artaxerxes ou de Xerxes, e aí você vai ver lá, e ele era um agagita. O que é um agagita? Aí você fica se perguntando, agagita, isso não está ali por acaso. Se lembra de quando no livro de Samuel, Deus fala para Saul, Saul, mata todo o povo de Amaleque e não deixa nenhum amalequita vivo. Mata homem, mulher, criança no ventre, criança de peito, mata todo o gado, árvore, corta tudo, não deixa nada, nada para contar a história. E aí quando o profeta Samuel chega, Saul poupou a Agag. Agag não é um nome, Agag é um título de nobreza, é um título de família real. Então, ele poupou pessoas ali, e aí Samuel mata Agag, que era o rei, mas alguém escapou, porque a Bíblia não erra. E se está dizendo que Amã era um agagita, ele era da descendência de Agag. Então nós vamos ver a aplicação disso depois. Mas veja só como é que quando uma geração deixa de resolver um problema, a outra geração vai sofrer as consequências. Veja só como é que a desobediência causa os problemas. E Saul era um benjamita. E Mardoqueu era o quê? Benjamita. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós vamos estudar as 4 camadas, nós vamos estudar profundamente, nós vamos ver as aplicações para o dia de hoje. Deus falou, ó, vocês vão lutar contra os amalequitas de geração em geração. Então estava lá o Amã, povo de Amaleque, perseguindo o povo judeu. Então eu não estou te convidando para você assistir mais um vídeo, eu não estou te convidando para dar uma curtida, um like, para se distrair. Eu estou te convidando para você aprender algo, botar em prática alguma coisa que vai mudar a sua vida, que vai impactar a seu bairro, a sua família, e vai causar um impacto até no Brasil, porque isso é um movimento que nós estamos recomeçando para num ano tão importante como esse ano de 2026. Então vamos caminhar comigo num estudo mais profundo do livro de Esther, de forma humilde, aprendendo juntos, como Jesus nos ensinou. É para ser humilde. Então nós vamos avançar nessa área, nós vamos vencer isso aí. Por quê? Porque Deus, ele não está apenas em busca de uma Esther, uma igreja perfeita, linda e adornada. Deus está procurando também, além de uma noiva, está procurando o amigo do noivo. Lembra de quando João Batista falou assim, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E eu me alegro em fazer isso, em preparar a noiva, ajudar a preparar a noiva. Então nós precisamos ajudar a preparar a noiva. O noivo está voltando? Está voltando. E nós temos que preparar a noiva. Então, Mordecai era um pai adotivo de Esther e ele ajudou a preparar Esther, que era noiva. Então, Deus está em busca de líderes Mordecais, líderes que tenham paternidade, que não deixam a Esther em orfandade, homens que cuidam da noiva e preparam a noiva sem aparecer, protegem a noiva sem buscar aplauso e se posicionam para cumprir o seu chamado. Depois a gente vai ver isso, ele para na porta do palácio, se veste de pano de saco cinza e ele no silêncio, ele vai vencendo o inimigo com orações, com jejuns e súplicas. E assim como João Batista, ele tinha esse mesmo pensamento. Ele é amigo do noivo. Convém que o noivo cresça e eu diminua. Então preste atenção de como a gente precisa agir. Talvez você esteja vendo uma igreja que talvez, eu não quero julgar, mas seja uma igreja vasti, uma igreja muito bonita que está nos seus banquetes, nas suas vestes reais e é desobediente ao noivo, não agrada ao noivo. Mas nós estamos querendo ser uma noiva Esther, uma noiva simples, da periferia, uma noiva que está escondida e na hora certa vai receber uma coroa gloriosa, porque o noivo vai vir nos buscar. Então, Esther, ela governa em silêncio.
também sob comando de Mordecai, com jejuns, orações e súplicas. Isso revela uma noiva que ouve a sua paternidade. E quando Amã se levanta, ela já está pronta. A forca já está pronta, mas Esther também já orou, jejuou. Nós vamos caminhar nesse livro. Você precisa vir comigo para a gente descobrir esses segredos. Lembre-se, assim como o povo passou por aflições, a Bíblia diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Você está passando por alguma aflição? Está pressionado? Está desgastado? Eu estou. Então, se você está assim, você está num lugar onde Deus promove Mordecais. O Brasil está debaixo de decretos, está debaixo de pressão. A igreja mundial está debaixo de pressão e de decretos, mas nós vamos vencer. Vamos como Mordecais, como Estéres. Então vamos lá. Esther é uma igreja improvável, é uma igreja adotada, é uma igreja preparada no secreto, mas é uma igreja submissa ao rei. No livro de Atos fala que tinha a igreja que acontecia na casa de Maria, a igreja que acontecia na casa de várias pessoas ali, né? Aqueles vendedores de púrpura, meu Deus, como é que são o nome deles agora? Esqueci, falhou aqui, mas nas casas acontecia a igreja. Então é assim que nós vamos fazer esse movimento da casa da brasa, uma igreja que acontece na sua casa, uma igreja que acontece na minha casa. Isso não estou te chamando para deixar de congregar na sua igreja, você vai congregar na sua igreja, mas nós vamos estar nos preparando aqui, comendo alimento sólido. Não estou fazendo críticas a ninguém. Entendo, o seu pastor precisa pregar no domingo algo que alimente até o recém-convertido, aquela pessoa que acabou de se batizar, aquela pessoa que não sabe nem se algo é pecado, se não é, se pode, se não pode, que ainda está questionando roupa, se pode ouvir música. Não, nós estamos aqui para falar de coisas mais profundas. O seu pastor ele tem que diluir uma mensagem para que todo mundo se alimente. E aqui nós vamos falar de coisas mais pesadas, alimento sólido e não só leite materno. E Deus abençoe a vida do seu pastor pelo trabalho que ele tem feito. Nós seremos uma igreja submissa ao rei, uma igreja que não vence no grito, mas vence no jejum. A gente não vence no marketing, a gente não vence na internet, no Instagram, a gente vence na oração. Uma igreja que entende qual é o seu tempo e, assim como Esther, não foge do seu chamado. Então, se isso falou com você, escreve aqui nos comentários. Em Cristo sou mais do que vencedor. Muitas são as minhas aflições, mas o Senhor me livra de todas. Diz também o nome da sua cidade, de onde você está vendo, assistindo esse vídeo. Nós vamos levantar uma comunidade de oração aí, começando nas casas, que vai impactando bairro por bairro, e até impactar toda a nossa nação. Jesus começou falando com multidões, mas ele trabalhava com 70 e com 12 no secreto, e 3 ele trazia de perto, e para Pedro ele entregou a chave. Então a gente não precisa de muita coisa, de muita gente. Nós precisamos apenas fazer a diferença. Elias, homem sujeito a paixões como nós, orou e o céu fechou, orou e o céu se abriu. Deus quer apenas um que se coloque na brecha, e nós vamos viver o avivamento prometido para o Brasil. Então vamos lá? Então, se você gostou desse vídeo, se você quer assistir essa jornada da colheita, que nós vamos preparar as nossas raízes, cuidar, nós vamos passar pela poda para poder dar mais fruto ainda do que a gente já tem dado. Então, se você gostou, não se esqueça, curte o vídeo aqui embaixo, isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal e vem caminhar conosco. Esse é apenas o começo. Aqui está o primeiro estudo da nossa série Jornada da Colheita. Ó. Clica aqui que você vai assistir o vídeo que é a primeira aula da Jornada da Colheita. Deus te abençoe. Até a próxima.